Senhoras e senhores, saudações calorosas aqui de toda a equipa da Transforma. Vou dar aqui 30 segundos para o Julinho saudar a toda a plateia. Julinho, faz favor. Minha voz não há de chegar bem aí, mas sintam-se saudades aqui, né? Vocês que acompanham o canal. Atenção, sintam-se saudados. Enfim, mas vou falar. Muito bem, então nós estamos aqui de volta para mais um momento de transformação, mais um momento especial, um momento em que nós estaremos a entregar mais uma mensagem vinda da parte de Deus. Nós consideramos as nossas mensagens vindas da parte de Deus porque elas têm como base um livro sagrado, inspirado por Ele. Quem sou eu para estar aqui a ensinar qualquer coisa que seja a vocês? Sou inferior, não é? Desconheço muitas coisas, sou incapaz de muitas coisas, né? De tal forma que o que eu trago aqui não é o meu pensamento, não é o que eu gostaria que você fizesse, porque o que eu gostaria que você fizesse é uma coisa, mas o que Deus gostaria que você fizesse é melhor ainda. Então, a minha missão e a nossa missão como equipa é trazer mensagens da parte de Deus para te ajudar no processo de transformação. Transformação para quê? Para poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É por isso que o nosso tempo chama-se momento de transformação, que é o momento que nós vamos te entregar uma mensagem que vai contribuir para a sua transformação. Desde já queria fazer um agradecimento muito especial a todos que têm nos acompanhado, a todos que têm visto os nossos vídeos, a todos que têm deixado os seus likes, todos que estão inscritos nessa página, muito obrigado. É muito gratificante saber que a nossa mensagem, a mensagem que nós deixamos neste canal, está a servir para alguma coisa. Esse é o nosso propósito, te ajudar, contribuir para a tua transformação, contribuir para o teu crescimento, contribuir para o teu desenvolvimento, contribuir para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, sempre que temos esse feedback da vossa parte, sentimos-nos super felizes e alegres, não é? Sentimos-nos muito encorajados a continuar a nossa missão. Alguns continuam a preferir dar o feedback em off, ou seja, em privado, contactam-nos, olha, gostei da mensagem X, não é? A mensagem me tocou, aquele tema me tocou, aquele tema falou muito comigo e tal. É muito encorajador ouvir isso. No nosso trabalho, nós somos apenas servos, estamos aqui apenas para lhe servir, para entregar mensagens então que vêm da parte de Deus para a sua transformação. Nós estamos na série Josué, né? De forma resumida, Josué foi o servo de Deus que substituiu Moisés no processo de levar o povo do Egito à Terra Prometida. O Egito representa o exílio, aquele lugar que nós não desejamos, aquele lugar de privação, aquele lugar de prisão, aquele lugar de dificuldade, de limitação. A Terra Prometida representa o nosso sonho, representa a nossa maior conquista, o nosso maior desejo, ali onde nós queremos estar, aquele lugar que Deus prometeu que nós estaríamos. Então, Moisés começou a missão e pereceu durante a caminhada. Moisés tomou a continuidade da missão de um certo ponto e foi até o final. Então, tivemos a falar aqui no princípio sobre como ser escolhido, falamos sobre a questão da visão, como viver a visão, falamos sobre disciplina e hoje estaremos a partilhar aqui sobre a questão de valores. Valores porque no fim da caminhada, hoje faço questão de ler um pouco a Bíblia consigo, não é? Para aqueles que gostam de acompanhar usando a Bíblia, por favor, caso não, não faz mal. Diz assim a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15, ok? Diz assim, eu vou proceder à leitura. Isso acredito que vai passar aqui no rodapé para quem não tem uma Bíblia. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses que serviram vossos pais além do rio, e no Egito servi ao Senhor. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa é a passagem dos versículos-chave para a nossa mensagem de hoje, né? O que são valores?
Olha, deixa eu fazer um agradecimento especial. Hoje, mais uma vez, tivemos um patrocínio exclusivo da minha esposa, né? Hoje até fui dado lanche na boca ali, que nem bebê. Casar é uma coisa boa, né? E não é para crianças, mas é uma coisa muito boa. Então, um agradecimento especial ali à dona Júlia, a minha esposa, né? A minha costela, o presente que Deus decidiu me dar pelas coisas boas que eu já fiz nessa vida, ok? Então, o que são valores? Valores são, ahm, usando um termo que facilitaria a nossa compreensão, valores são todas aquelas coisas que têm importância para nós. De valores, quando falamos de valor, não estamos a falar de dinheiro, mas estamos a falar de coisas importantes, coisas significativas, coisas que têm significado para a nossa vida, coisas que têm peso para a nossa vida, coisas que, quando a nossa vida já é rodeada delas, nós nos sentimos cada vez mais completos, né? Então, o segundo rascunho que fizemos aqui, valores, são coisas que têm relevância para a nossa vida. Exemplo de valores: Deus, família, honestidade e lealdade. Essencialmente, o que estamos a tentar dizer aqui é que nós, como pessoas, temos o hábito e vivemos numa sociedade em que quase tudo tem um preço. Para eu comprar uma camisa, tem um preço. Para eu comprar um caderno, tem um preço. Para eu ter um espaço, um terreno onde posso construir uma casa, tem um preço. Para eu poder comprar algum produto alimentar para mim ou para minha família, tem um preço. Mas há coisas que têm valor e que às vezes têm tanto valor assim como preço. E algumas pessoas, infelizmente, falamos isso com muita tristeza, também têm preço. Por quê? Porque elas não têm valor. Não têm valores. Eles se vendem por qualquer coisa, eles se deixam abalar por qualquer coisa, eles se envolvem em situações desagradáveis por preços estimados ou por valores monetários e por aí vai. Por isso que nós decidimos trazer esse tema para lembrar assim que mais do que preço, nós temos que ter valor. Por exemplo, eu podia dizer, essa chave, né? No momento em que nós fomos comprar, tinha um preço. Por exemplo, a chávena pode ter custado 500 meticais. Colocamos assim como um exemplo. A qualquer momento e qualquer pessoa pode ir para o mesmo local onde nós compramos a chávena e comprar outra a 500 meticais. Mas, a partir do momento em que ela entra para o interior, por exemplo, da minha casa, e um filho meu ou uma filha minha, não é, ou um familiar se identifica com a chávena e diz: olha, essa chávena é minha, gostei dela, e a partir de hoje, né, eu vou considerar ou vou tratar essa chávena como minha, e num dia qualquer, por algum motivo, ela se quebra, não é? Podemos dizer, é só ir para o mercado, não é? Ou para a loja e comprar outra. Substituímos e acabou. Mas o que nós conseguimos fazer é comprar uma chávena idêntica e não atribuir um valor igual. Porque a partir do momento em que um filho ou uma filha, por exemplo, diz que papá, essa chávena é minha, gostei muito dela, sempre que eu olho para a chávena eu lembro do meu filho ou da minha filha. E ele ou ela também, sempre que olha para a chávena, atribui um valor emocional muito forte a ela. De tal forma que, além dos 500 meticais que nós usamos para comprar a chávena, ela agora já é insubstituível. Já não há preço que pague, já não há a loja que o substitua, já não há ambiente que substitua, porque acabou tomando um valor emocional. Ok? O que é que eu estou a tentar dizer com isso? Que mais do que as coisas que têm preço, as coisas que têm valor, elas são mais importantes. E como pessoas ou como seres humanos, para nós podermos vivenciar aquilo que Deus tem para nós, uma das coisas que devemos fazer é definir nossos
valores. Definir aquelas coisas que para nós têm muita importância, aquelas coisas que para nós são inegociáveis, aquelas coisas que para nós representam e ajudam-nos a ter aquilo que é a nossa identidade. Ok? Eu dei exemplo aqui de 4 valores: Deus, família, honestidade e lealdade. Queria começar por Deus, que por sinal também era uma das coisas que para Josué tinha um valor inestimável. Algumas vezes, quando nós conquistamos grandes coisas, saímos do lugar de cativeiro, como estive aqui a explicar, lugar de privação, lugar de dificuldade, e às vezes alcançamos ou estamos a viver o melhor da nossa vida. Estamos a viver aquilo que Deus queria que nós vivêssemos. Estamos a fazer ou a ter um estilo de vida saudável, bom. Algumas vezes os nossos valores são corrompidos, por assim dizer, por conta dos ambientes que nós frequentamos, por conta das pessoas com quem nós vivemos, porque nós queremos continuar a manter uma determinada imagem, queremos continuar a manter um determinado status e algumas vezes para manter determinado status vale tudo, não é? Vale tudo, incluindo até abandonar os nossos valores. No discurso de Josué, ele disse: olha, é importante que vocês continuem a servir a Deus, aquele Deus que vos tirou da terra de escravidão, aquele Deus que vos tirou da terra de sofrimento, aquele Deus que vos tirou da terra em que vocês eram oprimidos, em que vocês eram escravos e vos trouxe até aqui, aquele Deus que realizou tanta coisa pelo caminho. Hoje, vocês importa que continuem a servir a Ele, mas adianto, se vocês decidirem, se vocês tomarem a decisão de desobedecer a Deus, eu adianto-vos uma mensagem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que Josué falou assim? Porque para ele, amar a Deus, servir a Deus era um valor muito importante. Para ele, continuar leal e fiel a Deus, apesar de já estar na terra prometida, era muito importante. Para Josué, ele continuar, ele e a casa dele, a servir e adorar a Deus, não era uma coisa negociável. Não dependia do que as pessoas iriam fazer. Não dependia do que a multidão iria achar disso. Não dependia de quem mais serviria a ele ou não. Quando nós definimos nossos valores, não depende de se fulano vai fazer também ou não. Quando nós definimos os nossos valores, isso não depende se a maioria está conosco ou não está. Não, a maioria que vence em pleitos eleitorais. Quando se trata de valores, não tem nada a ver com a maioria. Nós mantemos e vivemos os nossos valores, mesmo que todo mundo se rebele. E foi o que Josué disse aqui: olha, se vos parece bem servir a ídolos, fiquem à vontade. Se vos parece bem ser desleal àquele Deus que nos tirou da terra da escravidão para cá, fiquem à vontade. Se vos parece bem continuar a adorar ídolos, fiquem à vontade. Se vos parece bem continuar a ter nas vossas casas bugigangas e aqueles deuses estranhos e não sei o quê, fiquem à vontade. Entretanto, eu e a minha casa serviremos a Deus, aquele Deus que nos ajudou, que tem sido conosco, que tem mostrado sinais, prodígios, maravilhas, aquele Deus que tem nos acompanhado até o dia de hoje, esse Deus eu continuarei a servir. Então, como dissemos logo no início, esse aqui é o momento de transformação. Nós trazemos essa mensagem porque nós sabemos que Deus tem o melhor para si. Mas para você viver o melhor que Deus tem para si, você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e servir a Ele como um dos valores da tua vida. Olha, Adele, tu está cheio de pessoas, falsos cristãos. E daí? Não, a maior parte dos cristãos hoje em dia são hipócritas. E daí? Não, a maior parte dos pastores hoje em dia é porque são interesseiros, querem dinheiro. E daí, uma coisa muito importante que estive a conversar com alguém hoje e vou fazer menção. Cada um de nós dará contas de si próprio a Deus. Vou repetir. Cada um de nós dará contas de si próprio. Por que eu tenho que condicionar a minha fé à fé de Julinho? Por que eu tenho que condicionar a minha fé porque fulano se desviou? Por que eu tenho que condicionar os meus objetivos porque fulano fracassou? Por que eu tenho que condicionar a minha vida com a vida do meu vizinho? Eu não sei as lutas que meu vizinho me passa. Não sei as dificuldades que ele enfrenta.
Não sei as situações pelas quais ele atravessa. E mesmo que soubesse, por que que eu não posso definir meus valores e viver com base neles? Por que que eu tenho que ter valores iguais aos outros? Agora, se os meus valores coincidirem com os teus e esses são bons para Deus, melhor ainda. Aí somos dois, somos três, somos quatro. Por que que nós trazemos essa mensagem? Porque temos assistido e notado, por um lado, com muita tristeza, pessoas a negociarem seus valores por migalhas. Pessoas a negociarem seus valores por uma noite, por 50 meticais. Pessoas a negociarem seus valores por momentos de prazer, que duram 5, 10, 15 minutos. Por uma noite, passo a expressão aqui numa curtição. Pessoas a negociarem seus valores por causa de um prato de comida. Pessoas a negociarem seus valores porque o que é que meu amigo vai achar de mim? O que é que a minha amiga vai achar de mim? Hoje, como forma de contribuir para a sua transformação, presta bem atenção no que eu vou dizer, defina quais são os teus valores. Defina quais são os teus valores e viva de acordo com eles. E os teus valores têm grande importância na tua vida, por quê? Porque é com base nos teus valores que você define quem se torna teu amigo e quem se torna teu conhecido. É com base nos teus valores que você define que lugares você frequenta e que lugares você não frequenta. É com base nos teus valores que você define que tipo de trabalho você faz, que tipo de negócio você faz e que tipo de trabalho e negócio você não se mete, por mais dinheiro que dê, com base nos teus valores. É com base nos teus valores que você decide se você vai se dedicar a sacrificar a tua vida para ídolos, não é? Infelizmente, eu digo isso com alguma tristeza, algumas pessoas preferem adorar ídolos, estátuas, pessoas, sim, há pessoas que decidem, olha, fulano é meu ídolo, fulano não sei o que e tal. Meu, se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, seja nos teus negócios, no teu trabalho, no teu ministério, não tenha ídolos. Adore a Deus, apenas Ele. Defina isso como seu valor. Ok? Então, temos visto com muita tristeza pessoas que negociam. Comprometem todo o seu futuro, comprometem toda a sua história por causa de um prato. Por causa de uns 50 meticais. Por causa de uma noite. Por causa daquele receio, o que, que vão dizer de mim? O que, que vão pensar de mim? Que nomes vão me dar? Que te deem os nomes que tiverem que te dar. Mas tenha valores. Seja uma pessoa de valor. E também, ele nos ajuda a perceber qual é a nossa real identidade. Não precisamos ser camaleão. Aquele que vai mudando de cor de acordo com o ambiente. Não. Não precisamos. É verdade que precisamos ter tolerância, respeito pelos outros. É verdade que precisamos considerar o que os outros pensam, respeitar o valor das outras pessoas, mas definir os nossos próprios valores. O fato de fulano de X não ter os mesmos valores que eu, não significa que ele é inferior ou superior a mim. Eu vou respeitar. Entretanto, eu tenho os meus. E os meus não precisam ser definidos em função do que fulano de X disse. Os meus não precisam ser definidos se a maioria da minha turma, a maioria dos meus colegas, a maioria dos meus amigos tem os mesmos valores ou não. Eu defino os meus valores e vivo de acordo com eles. Respeito os valores dos outros, entretanto, eu vivo com base naqueles que eu defini. Aderto, como é que se faz para definir os valores? Bom, leitura da Bíblia Sagrada é uma recomendação inquestionável para isso. É muito, muito importante nós termos a leitura da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque aí nós vamos perceber o que é que Deus espera de nós. E com base no que é que Deus espera de nós, nós vamos definir os nossos valores. Mas olhar para a tua família também é muito importante. Há coisas que você há de ver dentro da sua família que são boas, úteis, que dá para aproveitar, explorar da melhor maneira possível, ok? Algumas características importantes dos valores que geralmente nós definimos para as nossas vidas, que queremos deixar aqui. Primeiro é que os valores são inegociáveis, já tínhamos adiantado isso. Os valores geralmente eles são relevantes, eles têm um peso muito importante para as nossas vidas. E quando nós definimos os valores, por exemplo, lealdade. Se eu defino que a lealdade para mim é um valor, quer dizer que eu vou ser leal para as pessoas e eu espero que as pessoas também sejam leais comigo.
Se eu for leal com as pessoas e as pessoas não forem leais comigo, então há um sinal claro de que esse relacionamento provavelmente não é o mais adequado. Nossos valores são coisas muito importantes para a nossa vida, de tal forma que para eu decidir se fulano de X se torna meu amigo ou não, nós temos que partilhar os mesmos valores. Para eu fazer negócios contigo, nós temos que partilhar de valores idênticos. Para nós fazermos, por exemplo, nos tornarmos sócios de um negócio, antes de avaliar se você tem capital ou não, antes de avaliar se você tem ideias de negócio ou não, é importante avaliar os nossos valores. Se vamos entrar num relacionamento, falo de namoro, casamento, noivado ou outro nome de relacionamento que nós quisermos dar, é muito importante avaliar os valores que a pessoa tem. Por quê? Porque eles falam muito alto os nossos valores. No nosso dia a dia, eles gritam, por assim dizer. E quando nós não avaliamos bem e entramos num relacionamento que, em princípio, deve durar muito tempo e não avaliamos bem os valores que temos de uma parte e de outra, depois começam a surgir conflitos. Então, é muito importante nós definirmos os nossos valores, porque é com base neles que nós avaliamos quem se torna amigo, quem não se torna, com quem fazemos negócio ou não, com quem nos tornamos sócios ou não, quem é que nós mantemos ou permitimos que entre no nosso círculo íntimo, porque algumas pessoas, muitas vezes, na questão de escolher sócios para negócios, escolhem geralmente baseados no se tem dinheiro ou não, se tem ideias de negócio ou não, se vai resolver o meu problema ou não, de forma relativamente interesseira. Nada mal em relação a isso, mas outro aspecto muito importante que precisa ser avaliado para todas as relações que em princípio serão duradouras, amizades, relacionamentos, negócios e outras questões, é avaliar os valores dessas pessoas. Porque quando nós avaliamos mal e passa-se algum tempo, aí os valores de meus valores começam a falar alto, os teus valores começam a falar alto e eles são diferentes, fica muito difícil saber quem vai ceder, quem terá que deixar, abandonar ou deixar de viver os seus próprios valores para viver os valores da outra pessoa. Por exemplo, não desejo que isso aconteça. Um dos meus valores é Deus. Amar a Deus para mim é uma coisa extremamente importante. Eu decido me tornar amigo de alguém que diz que é satanista ou que para ele diz que é pagão, ele diz que é indescrente. E para mim Deus está acima de tudo. Mas para ele Deus não é nada, nem existe sequer. Não é? E em algum momento temos que tomar uma decisão, ele decide com base na consciência dele, nas ideias dele, na influência dele. Para dele, Deus não tem qualquer importância. Para mim, se Deus não aprova, eu não aprovo. Então, temos que tomar uma decisão. Pode ficar uma situação muito complicada e constrangedora. Se nós temos essa capacidade de definir os nossos valores, e antes de tomarmos decisão de deixar qualquer pessoa entrar no nosso círculo sem sabermos seus valores, avaliamos bem isso, ponderamos isso. Algumas pessoas ficam naquelas várias categorias de amizade que nós já falamos aqui no canal, desde amigo necessário, amigo estratégico, amigo íntimo e por aí fora, né? Com base no livro que também fizemos menção aqui no canal. Então, tendo dito isto, meu caro, queria encorajá-lo de forma muito clara, direta, defina seus próprios valores. Não deixe a sociedade definir para ti, não deixe os mídias definirem para ti, não se baseie naquilo que a maioria pensa, nem sempre a maioria está certa, a maior parte das vezes a maioria está errada, para o teu conhecimento, a maior parte das vezes, todos os meus amigos são bêbados, e daí? Todos os meus amigos consomem drogas, e daí? Não, todos os meus amigos não vão à igreja, e daí? Todos os meus amigos não estudam, e daí? Defina os teus próprios valores com base naquilo que já dissemos. Bíblia Sagrada em primeiro lugar e depois aquilo que são teus dons, teus talentos, tuas habilidades, aquilo que é você como pessoa. Se coincidir com o que a maioria também pensa, no problema, mas não é essa a tua base. Né? A maioria muitas vezes nem sabe para onde vai. A multidão muitas vezes nem sabe para onde está te dirigir. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse era o último capítulo da série Josué, e nós aqui estivemos a falar sobre a questão de valores. Defina os seus, viva com base neles e respeite os valores das outras pessoas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.